aqui, porque tem gente que tem... Só fechando, então você acha que todas essas foram justificadas e que isso não ajudou a gente chegar nesse ponto? Não na forma. Não na forma. Agora, no cometimento de crime, sim. Eu fui vítima da perseguição do Felipe G. Martins. Minha família foi. Dele e dessa turma. E eu e o Movimento Brasileiro ficamos sozinhos na direita vendo essa perseguição. Onde está todo mundo, virou moda, não, eu sou perseguido político. Houve uma operação política contra nós, que foi comemorada pela direita, comemorada pelo Olavo de Carvalho. Aquele vídeo que eu falo da prisão, tem que prender o Olavo. Um ano antes estava o Olavo comemorando com a turma deles a possibilidade da gente ser preso. Torcendo, Felipe G. Martins comemorando, Alan dos Santos abrindo live de manhã sabendo já de uma busca e apreensão, Carla Zambelli um dia antes avisando que ia ter busca e apreensão, a peça que justifica uma busca e apreensão no nosso escritório e que redundou em vazar todos os dados da minha família, dados sigilosos da minha família, da minha irmã, que não tem nada a ver com isso, a peça foi baseada numa thread feita por um perfil falso chamado Let's Dex, que era incensado pela turma do Felipe G. Martins. E todas as pessoas comemoraram. O promotor depois, até saiu um documentário acho que foi na Globo, naquele canal, Globoplay, sobre isso. Mostraram uns tweets, o promotor e a esposa do promotor, bolsonaristas, assim, muito... Ou seja, houve uma operação política que foi feita contra a gente, pesada, que fez pescaria probatória, que nos expôs e que imaginava que com a pescaria probatória ia pegar coisas contra a gente, prendeu duas pessoas que não tinham nada a ver com nada, destruiu a vida deles, fez outras pessoas que não tinham nada a ver com... A FIP, que é uma das instituições mais sérias de pesquisa econômica no Brasil, foi arrolada, tiveram que se explicar perante a justiça por nada, simplesmente por uma questão meramente persecutória. Eram pessoas altamente autoritárias que sim destruíram aquele governo do Bolsonaro. E se eu pegar o caso do Felipe G. Martins, participou das maiores loucuras no final do governo Bolsonaro. E agora quer fingir que é um mártir. Não foi mártir. Se esse cara tivesse poder, eu estaria hoje preso. Ou outras coisas. E outras pessoas estariam presas. Então é uma questão de responsabilidade falar sobre isso. Aquelas pessoas altamente autoritárias, aquelas pessoas perseguiram e tentaram destruir a vida de um monte de gente. Vamos falar de bastidor. A gente sabe qual é o ódio do Alexandre de Moraes dessa turma? O ódio. O Alexandre de Moraes ele gosta de briga. Acompanhei ele na faculdade, brigava por qualquer coisa. Perfis dessa turma, daquela turma do Vaporwave, vocês vão lembrar, 2019, perfis, foram até a filha dele falar as maiores atrocidades. Aquela turma se passou. Alguém tem que fazer uma leitura crítica daquele período, acho que passamos do ponto. Ir atrás de filhas de ministros do Supremo, especialmente de um sujeito briguento como Alexandre de Moraes, e falar atrocidades envolvendo sexo, não ia dar bom. Não ia dar bom. A forma como eles agiram com todo mundo cruzou muitas linhas, gerou ódios que não são superáveis. Quando você vê sua mãe chorando, como eu vi, porque tinha uma busca e apreensão, como eu vi todos os dados da minha família expostos por conta dessa perseguição política e esses caras comemorando, eu não vou perdoar fácil. Quando eu vi essa turma toda do Olavo comemorando, eu não vou perdoar fácil. O Alan dos Santos dando risada, eu não vou perdoar fácil. Não dá para entender o sentimento muito claramente, mas fica uma impressão de que são dois grupos políticos de direita em disputa por espaço e um torcendo pela instrumentalização da justiça contra o outro. Não, essa seria o receio. Não, porque eu nunca instrumentalizei justiça contra ninguém. Nunca porque Você não, mas você comemorou alguém... Eu fiz Parece assim, eles torcendo para vocês irem pra eu cadeia fiz uma e piada vice-versa. sobre a prisão deles. Se fosse essa a minha postura, eu não estava defendendo agora a dosimetria para todo mundo, inclusive essas pessoas. O Kim Kataguiri votou favorável à dosimetria. Eu não sou favorável à anistia restrita porque crimes foram cometidos. Mas se fosse de uma vingança pura e simples, a gente não estava votando como votamos a favoráveis à dosimetria. E eu via público defender isso, até me irrita, porque no âmago eu sinto a raiva, eu sou um ser humano, eu não sou um boneco. Só que aí eu tenho que dividir o Renan Pessoa do Renan Institucional, o Movimento Brasil Livre, o Partido Missão, do que a gente passou. A votação do Kim foi uma votação de dosimetria que é benéfica para todos os envolvidos. E nós votamos assim, todas as vezes justificamos publicamente. Inclusive, até a votação do Kim sobre aquele deputado Daniel Silveira. A nossa votação também, não foi uma votação punitiva de um sujeito que falou atrocidades a nosso respeito à época. Então, institucionalmente não é essa postura. Agora, a postura no Twitter, a piada, o escárnio, como existia, e o rei disso era o Olavo, o rei disso, do escárnio, da piada era ele, houve. A piada do escárnio houve. Institucionalmente não. Acho que essa separação é importante. Sair um pouquinho do Brasil por um minuto. Renan, os Estados Unidos recentemente classificou o PCC, o Comando Vermelho, como organizações terroristas, né? Inclusive eles fizeram operações na Venezuela sem autorização. Chegou primeira semana de janeiro, na primeira semana o Trump resolve fazer uma operação militar lá em águas brasileiras atingindo o PCC.
que faz o presidente Renan nesse caso? Eles não foram consultados, aconteceu... É uma violação gravíssima da nossa soberania. Ele não tem jeito de fazer isso. Ele não pode fazer isso. Assim, o ato dele declarar isso não confere ele poder disso. Na verdade, já teve algumas discussões interessantes. Os Estados Unidos já reconheceram como grupos terroristas, grupos, por exemplo, como o ETA, ou grupos na Europa, e não fizeram intervenções. Porque o argumento da esquerda era muito nessa linha, tipo, já o Trump está interferindo aqui. Acho que essa classificação dá poderes para eles para fazerem outras coisas que não interferir. Como, por exemplo, criar vinculações entre determinadas empresas brasileiras que atuam em mercado americano com o PCC, para dizer que essas empresas que eventualmente concorrem com empresas americanas não podem atuar lá. Especialmente na área de biocombustível, que eles têm uma concorrência e uma briga com a agro-brasileira enorme. E a gente pode ver coisas desse sentido, porque no fundo, para mim, o governo Trump é um governo patrimonialista, corporativista, que joga um jogo muito, muito pequenininho. O jogo do Trump não é um jogo de um grande herói geopolítico de nada. Acho que inclusive um governo que perdeu boa parte do suporte ideológico que ele tinha. Para mim é um governo de negócios que vai se arrastar até o fim dele. Mas nesse caso concreto é um dilema, porque É um vamos dilema supor que ele enfraqueceu efetivamente o PCC com essa operação. Como que você conduziria na prática? Mas assim, se eu tiver tropas americanas no território brasileiro, eu tô falando de... É uma violação, é uma declaração de guerra dele contra o Brasil. Ele não pode botar a tropa dele aqui. Aí já não é nem isso. Ele pode ter enfraquecido o PCC, ele destruiu a institucionalidade do Brasil. A gente foi violado, né? Um cara entrou, se o encanamento tá estourado na sua casa, eu vou entrar lá pelado na sua casa para arrumar um encanamento. É uma humilhação histórica. Aí eu tenho um problema que talvez seja maior que o PCC. Então, é que eu não acho que isso vai acontecer, nem tem um histórico disso, e até o tamanho do Brasil, e a crise internacional de confiança que geraria para os Estados Unidos seria colossal. Eu não acho que isso aconteceria. Mas o que eu coloco, assim, tanto para a esquerda, que fala que, na verdade isso aqui é só um instrumento dos Estados Unidos invadirem o Brasil, ou a direita que fica comemorando, no fim do dia quem vai destruir PCC e CV somos nós, é o Brasil. Não tem outro... E talvez eu veja por parte do brasileiro simplesmente uma fuga do assunto quando a gente fica tratando nesses termos. Renan, você virou um nome famoso por divulgar bastante a teoria do direito penal do inimigo. A primeira vez, te contar um bastidor, a primeira vez que eu ouvi falar de direito penal do inimigo foi um parlamentar que me comentou, sabe o que o Alexandre de Moraes faz nos seus processos? É direito penal do inimigo, eu não sabia o que era, fui pesquisar e tal. E se não me engano, nessa pesquisa, inclusive, caiu em algum vídeo seu comentando de El Salvador, salvo engano. Desde então, a gente fez alguns documentários sobre El Salvador, inclusive, e acabou estudando um pouco o assunto para entender melhor. Eu queria... É meio controverso, né? Você já está mais acostumado com o assunto do que eu até. É meio controverso, principalmente para definir quem é o inimigo quando para a lista de inimigos. Eu queria entender quem é o inimigo, no direito penal do inimigo do Renan Santos, quem é o inimigo e como você pretende viabilizar isso também na política brasileira. Eu acho que eu fui o primeiro a falar, não que eu fui o primeiro a falar de direito penal do inimigo, isso é uma teoria gigantesca. O Jacobs, que é o pai dessa teoria, é um dos maiores juristas vivos no mundo, é um criminalista dos mais importantes do mundo, então ele é uma figura intelectual importantíssima na contemporaneidade, para falar igual intelectual. Mas aqui no Brasil, essa ideia, essa provocação de que o direito penal do inimigo é implementado pelo Alexandre de Moraes, meio que fui eu que trouxe. E ela não é precisa. Ela não é precisa porque o Xandão é muito mais um schmittiano do que um jacobiano. A ideia do Schmitt é muito do direito penal do hostil. É definido quem é o hostil, que seriam os inimigos que estão impedindo, em geral, o poder executivo de funcionar. E aí você pode entregar ao poder executivo superpoderes para enfrentar esse hostil. E era uma doutrina que ele tinha da República de Weimar ainda. E o Xandão é sabido que ele é um schmittiano. Então tem o próprio Jacobs, ele faz essa definição do hostil contra o inimigo, é uma diferença que o Jacobs faz. A tese do Jacobs, para a gente definir quem é o inimigo para ele, não para mim. Uhum. A tese do Jacobs, ele estabelece o seguinte, a premissa ele vai para Hobbes, né, a função do Estado para suprimir a guerra de todos contra todos, mas que haverá inimigos naturais do Estado. Haverá, vamos dizer, o inimigo do Estado que em geral é um inimigo interno ou um inimigo externo. E que a lei para esse inimigo ele vai precisar ser diferente do que a lei para a pessoa comum. Ele estabelece 3 tipos de inimigos do Estado que operam recorrentemente contra o Estado, que é a pessoa que que ataca através do terror, do uso da violência indiscriminada, negando a ordem constitucional, o criminoso sexual e as grandes organizações econômicas criminosas. Ele usa esses 3 exemplos. Então, na teoria dele, ele vai conceituar que esses 3 seriam os inimigos. Quando a gente traz isso para o Brasil, a gente nem está trazendo para os 3. A gente está falando do direito penal do inimigo voltado a algo que está muito anômalo e muito claro, que são as facções criminosas.
A gente pode até falar em interpretações de direito penal do inimigo extensivas, por exemplo, para o criminoso sexual, e eu não veria nenhum problema. É que o tema hoje está ligado a isso, e a gente pode, então, fazer um enfoque agora a isso. A teoria dele já foi contemplada no Brasil, no direito brasileiro, há muito tempo. Então, por exemplo, a lei do abate, que a Força Aérea tem, quando tem um avião que não se identifica, ele entra em território nacional, ele não se identificou, a Força Aérea tem autorização a abater. Aquilo é uma antecipação de tutela e diminuição do direito de defesa que já é previsto e já é aceito. O próprio GCRIM, quando você tem, por exemplo, julgamentos que vão ser mais rápidos, o processo criminal todo vai ser mais rápido, já é uma aceleração do processo que é prevista no direito penal do inimigo também. São dois elementos aqui, existem outros também. A lei antiterror, ela é uma lei que é fundada no direito penal do inimigo, ela tem em si a ideia de antecipação de tutela nos atos preparatórios. Então, por exemplo, se uma pessoa está com uma bomba e você já detectou, esse cara de um grupo terrorista, ele está com uma bomba indo para a Avenida A Paulista. própria redação da lei que prendeu o Bolsonaro. Exato. A lei contra crimes contra a democracia, etc., que é uma atualização da lei de segurança, ela também prevê essa antecipação de tutela. Isso também é trazer para si o elemento do direito penal do inimigo. Então, a nossa legislação já traz isso, e o enfoque nosso é quem é o inimigo. Você tem que ser muito preciso para determinar quem é o inimigo e tem que ter muitas travas para não acontecer o que você determinou agora, que é alguém fazer uma interpretação extensiva e falar, não, veja, o MST é o inimigo. Eu não quero colocar o MST como inimigo, por mais que eu tenha um problema do MST. Mas se eu virou MST, alguém vai falar já que o MBL é o inimigo, que vocês são o inimigo. Então, a definição tem que ser muito estrita, muito fechada. E essa definição estrita e fechada vai permitir que, aí sim, os organismos de investigação determinem quem são os indivíduos, os agentes, as pessoas jurídicas também que estão atuando nesse corpo, e aí esse direito penal do inimigo vai ser utilizado contra eles. Então, para você, o inimigo hoje são as facções criminosas. Hoje, assim, não que não existam outros inimigos contra a ordem democrática operando aí, a questão fundamental é que há um compromisso de não acontecer essa externalidade que você falou. Então, a preocupação em você não gerar um poder que vai atingir a todos tem que estar, assim, aquela coisa do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, se a gente está querendo efetivar o uso desses poderes contra o crime, nós não podemos permitir que ele saia desta caixa. Ela tem que ser uma caixa hermeticamente fechada. E como implementar isso? A implementação, assim, já passou um projeto de lei que basicamente é direito penal do inimigo. Foi essa lei das facções. A lei já trata disso. Eu acho que agora a gente tem que fazer uma regulamentação para que os órgãos da Polícia Federal, os órgãos estaduais, Ministério Público, possam começar a determinar, no processo de investigação, quem são esses membros. Acho que nós temos que ter outras alterações, especialmente na lei de execução penal, que possam atingir ali o cumprimento das penas. E ali entra o papel de guerra do Estado. A questão toda é que essa discussão sobre o direito penal do inimigo, que a imprensa ficou focando muito nisso conosco, ela foi em 70% do caso já antecipada nessa legislação que passou. Ou seja, já há uma aceitação por parte do Estado, isso já está recebido por parte do Estado, por vias do processo legal, a ideia de que esses agentes anômalos eles terão uma legislação diferente para eles. E uma coisa que a gente vai agregar a isso, que precisa ter, são tribunais especiais para julgamento de facções, ou seja, um juiz e um promotor que estão investigando eles não podem tornar público. O bandido não tem condição de saber quem é um juiz, ele não pode saber quem é o promotor que está investigando ele, tampouco o juiz que está fazendo a operação contra ele. Isso já tem na Itália, é oriundo da lei antimáfia, que também é em grande medida inspirada nesses princípios do direito penal do inimigo. Agora, recepcionar isso vai permitir que essa atuação seja mais sólida. A gente vai precisar ter juiz, por exemplo, um juiz no Rio de Janeiro, trabalhando tranquilo para pegar o urso do Comando Vermelho, sem imaginar que a família dele vai ser alvo de uma represália, ou um promotor. Hoje você tem o Gaquia e outros promotores que nem têm vida mais, eles têm que andar sob escolta o tempo todo. Então, será necessário, são implementos que a gente tem que colocar ali. Agora, o confisco alargado, a ideia de distinção, isso já está presente na legislação. Uma pergunta, no caso de El Salvador, Bukele, que tem sido assunto na imprensa também, no caso de El Salvador, o Bukele meio que foi escalando para essa situação, né? No início ele tentou fazer de outras formas e acabou que ele precisou eleger Congresso, substituir todo o Supremo, substituir a Procuradoria-Geral da República e tudo mais, para concentrar todo esse poder. E agora, inclusive, está se reelegendo, né? Vai estendendo essa ideia. Está bastante tempo no estado de exceção lá sendo prorrogado todo mês. É possível, se você realmente acredita que é possível exercer tamanha guerra contra as facções criminosas e também contra a parte não visível da facção criminosa, que eu não sei qual é, então não vou acusar ninguém, mas em algum lugar ela pode estar, né? E a gente sabe que ela está.
Eu não sei onde é, eu sou honesto com isso, não estou escondendo informação, mas eu não sei exatamente eu não onde acredito está. em bruxas, mas que elas existem, mas é verdade. Ela pode estar em algum lugar no Congresso, ela pode estar em algum lugar em um tribunal, ela pode estar em algum lugar. Como que faz essa guerra, principalmente com o seu discurso, que eu acho parecido com o do Bukele nesse sentido, que é: os da direita foram canalhas, os da esquerda são canalhas, vamos fazer um movimento nosso aqui, novo, etc. e tal. Eventualmente você ganha, porque tem uma ressaca de direita e esquerda no país acontecendo nos termos tradicionais do assunto. Mas aí ganhou, todo mundo te odeia um pouco, né? Os caras que estão sentados nas cadeiras. E aí você chega lá e fala: oi, tudo bem, vamos compor, eu vou passar uma lei de facção, vou me dar um poder enorme aqui para fazer esse combate, etc. Como é que está a sua visão de viabilidade? Você bota mais um plano inspiracional e você pensa que quando chegar a hora é porradaria, vamos ver o que acontece? O que tem de verdade na sua cabeça em relação a isso? Não, de verdade, eu vejo uma grande, na verdade, eu vejo uma grande disposição em grande parte dos governadores, especialmente dos que já estão apresentando resultados, em agir dessa maneira. E do próprio Congresso em votar matéria nesse sentido. Um exemplo, o Kim passou um projeto de aumento de pena para roubo, furto e receptação de celular. Até o PT votou favorável. Não dava para votar, vou votar aqui contra esse tema. Até o PT teve que votar. Acho que só o PSOL e talvez um outro, acho que do PT, acho que da Rede, votaram contra. Todo mundo votou favorável. Não está dando mais para votar contra essa agenda. A lei antifacção passou no Congresso Nacional. Você acredita que virou uma demanda que tem custo político absurdo não votar a favor? Exatamente. Não tem como votar contra. E aí tem um outro problema que seriam os governadores. A maior parte dos governadores, e existem até governadores do PT, estão comprando essa briga. O Rafael Fonteles, do Piauí, é um governador que está encarcerando muito. Quem conhece o Fonteles sabe que o Fonteles ele tem um QI mais alto ali, é um sujeito mais inteligente. Ele entendeu, ó, vai ter que prender mais, vai ter que ser mais efetivo e isso vai apresentar resultados melhores. O estado de São Paulo tem uma política de enfrentamento a homicídios que vai nos entregar, provavelmente no ano que vem, um número de homicídios abaixo, homicídios por 100 mil habitantes, abaixo da média americana. Então o estado de São Paulo vai estar abaixo da média. Eu acho que é um feito aí. Ainda que o número de roubos e assaltos esteja acontecendo. Ou seja, há uma disposição de muitos governadores em fazer esse enfrentamento. Quem não quiser, aí entra as intervenções. Se no Ceará ganha o Eumano, eu já fui processado e condenado na hora pelo Eumano 2 vezes no Ceará. Por quê? Porque todo mundo sabe que o Eumano está deixando acontecer o que está acontecendo no Ceará. O Ceará é um caso muito mais grave do que o Rio de Janeiro. É um estado de infiltração, de banditismo, de ocupação territorial, tem tudo acontecendo ao mesmo tempo. O Comando Vermelho está tomando o entorno do porto de Pecém, porque todo mundo sabe que eles querem fazer pelo porto de Pecém no Ceará o que o PCC faz por Santos, que é exportar droga, que é aí que tá os bilhões estão aí. E todo mundo sabe o que está acontecendo e nada está sendo feito. Pois bem, se o Eumano não quiser compartilhar dessa política, para te dar um exemplo, passamos essa legislação, virou o ano, começou o mandato, vou atuar lá no Ceará, Eumano, vamos lá, eu quero colocar as forças federais para te ajudar, vamos reocupar Santa Quitéria, vamos vamos liberar a região do Pecém e a região metropolitana de Fortaleza. Ele, não vou. Não vai. Não vai, então eu vou passar, ou no mês seguinte, desculpa, no bimestre seguinte, quando precisar renovar um estado de defesa ou uma GLO, eu vou ter que atuar especificamente no estado do Ceará. Aí eu vou controlar, como o Temer controlou na GLO, as forças de defesa do estado do Ceará, para a gente cumprir o dever constitucional do estado do Ceará de garantir a segurança das pessoas, que o governador lá não está cumprindo. Então, eu acho que isso é uma exceção, eu acho que nós teremos problemas, talvez, na Bahia e no Ceará, se os governos atuais se mantiverem. Então, se o Jerônimo ganhar e o Eumano ganhar, creio que eles vão manter essa política de leniência com o crime. Que se é o PT recebendo grana, tem muita história engraçada para contar sobre isso, né? Eu tenho que ser cuidadoso agora que estou no período de eleições. Mas tem coisas acontecendo, tem? Eu acho que ali teremos problemas. Nos outros estados, eu acho que a maior parte dos casos será de pura e completa cooperação. Porque o governador vai adorar, e eu vou ter que ser um líder habilidoso, um líder político habilidoso, ele vai adorar que o governo federal vai fazer uma operação no estado e entregar os louros da vitória para o governador e para a polícia local. Eu vou entregar a vitória política para os deputados daquele estado, para o governador daquele estado, de modo a eles falarem, ter parceria com este governo federal é bom. Eu quero criar esse tipo de vitória política. Não tenho nenhum problema em os governadores levarem todo o louro político. Então o Tarcísio vai querer levar o louro político. Leva tudo, Tarcísio. Que o Fontelli lá no Piauí quer levar, leva tudo. Não tem problema nenhum. O lance é, no todo, a gente desmonta essas operações das facções. Renan, eu queria agradecer a tua presença aqui. Estamos chegando aqui ao final
no nosso tempo, a gente sempre deixa aí um minutinho de considerações finais para o candidato. Primeiro, agradecer demais vocês. Olha, junto com a Globo News, aí foi a entrevista mais legal, pega polêmica, altamente qualificada, vocês estão de parabéns. Segundo que eu deixo pro recado que tem muita gente que me acompanha, que está assistindo aqui, mas também tem um público da Brasil Paralelo junto. O recado que eu deixo para todos é o seguinte: houve um momento que toda a direita caminhou junto. Toda a direita, ali a câmera, né? E nesse momento a gente venceu várias vezes. A gente teve impeachment da Dilma, o Lula foi preso, a Operação Lava Jato prendeu praticamente todas as lideranças. Houve, entretanto, uma grande ilusão, que foi o Bolsonaro. Foi uma ilusão que nos dividiu, nos separou e nos fez perder. Desde que o Bolsonaro entrou no poder em 2019, o que a gente chama de direita ou antipetismo só perde. Houve outro momento que a liderança era compartilhada e a gente tinha muitas iniciativas acontecendo ao mesmo tempo. Se a gente sair dessa sombra maldita do bolsonarismo, todos venceremos e as nossas ideias podem até divergir. A Brasil Paralelo tem uma perspectiva, o MBL tem outra, o ranking dos políticos outros, mas todos nós, em grande medida, somos pessoas bem intencionadas. A gente não pode colocar uma quadrilha liderando a gente simplesmente porque essa quadrilha é popular. Então, libertem-se desse jugo, libertem-se todos dessa corrente e que a gente construa uma direita inteligente, vencedora, como todos estão aqui presentes que me entrevistaram sabem fazer. É esse o meu recado. E se vocês gostaram dessa provocação, me conheçam um pouquinho. Meu nome é Renan